Olá pessoal do Entendendo a Obesidade, é um prazer estar aqui de novo com vocês, começando esse ano. Eu espero que todos tenham tido excelentes festas, passamos pelo Natal, passamos pelo Ano Novo e agora a gente tem que voltar à realidade. E vamos de novo começar com eu acho que foi a grande notícia, a grande conquista no final do ano de 2017, que foi a aprovação pelo Conselho Federal da Medicina da cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica? Lá atrás, quando nós começamos, há 30 anos atrás, nós víamos que pacientes operados da cirurgia de obesidade, que se chamava cirurgia bariátrica, 24, 48 horas após a cirurgia, eles começavam a ter um controle do seu diabetes tipo 2. Vamos entender, diabetes tipo 1 é aquela pessoa que nasce sem que o pâncreas produza insulina. E o diabético tipo 2, até alguns anos atrás, ele era considerado o diabetes da segunda, da terceira, da quarta idade, quando a pessoa tinha seus 30, 40, 50 anos, esse diabetes aparecia, ele é chamado de diabetes da maturidade. Hoje a gente já chama diferente, chama de diabetes ou de obesidade, que a gente sabe que ele está muito relacionado ao peso. Mas tínhamos esse diabetes, o tipo 1, que a pessoa nasceu sem a produção de insulina, e o tipo 2, que a pessoa, depois de alguns anos de vida, geralmente a quarta década, ela adquiria essa doença. Então, o que nós vamos falar daqui para frente, esqueçam o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, esse é um outro diabetes, é um outro conceito. Nós vamos falar desse diabetes tipo 2. A pessoa que sempre teve o seu pâncreas funcionando, produzindo insulina, e de repente ela se transforma em diabético e muitas vezes está relacionado com o peso, com o excesso de peso que ela tem. Bom, nós vimos lá atrás, como eu disse, que essas pessoas elas tinham essa melhora. E nós não entendíamos bem por que isso acontecia. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Nós fomos vendo que, no primeiro momento, a gente achava, não, a pessoa fica aqueles dias tomando líquido, lembra? Nós já conversamos isso em vídeos anteriores, que durante os primeiros dias, para a segurança da cirurgia, a gente só toma líquidos. E aí, nós fizemos um teste. Pegamos pessoas não operadas e demos líquidos e não aconteceu a mesma coisa. E aí começou-se a levantar uma pulgazinha. Eu sempre digo que a gente, atrás da orelha, né? A pulgazinha atrás da orelha. Eu sempre digo que às vezes a gente vê, mas não enxerga. Estava claro na nossa frente que existia alguma coisa diferente, que não era só o emagrecimento ou só a dieta e tal. Existia alguma coisa diferente. E aí começaram os curiosos, começaram os médicos estudando e foram ver que isso estava muito relacionado à produção de alguns hormônios que o intestino produzia. Até então, o intestino era considerado quase como o esgoto do corpo humano. Aquilo que a gente comia, não servia, tal, passava pelo intestino e saía. Hoje nós sabemos que o intestino é um dos maiores órgãos endócrinos que o corpo humano tem. E ele produz uma série de hormônios. São mais de 300. A gente sabe hoje, mais ou menos, um funcionamento nem de 10. E desses 10, 3 ou 4 são extremamente importantes para o peso e para o diabetes. Então nós vimos que essas pessoas, quando iam emagrecendo, ia subindo um determinado hormônio, que produzia lá uma incretina, um hormônio que era produzido lá no intestino. E esse hormônio, quando ele ia subindo, ele ia fazendo com que o pâncreas começasse a trabalhar de novo. Imagina o seguinte, eu vou e como 10 gramas de carboidrato, açúcar, pão, macarrão, doce, qualquer coisa. E vamos supor que o meu corpo precise só de 3 gramas para viver. O que o meu pâncreas fazia? Ele produzia 7 ml de insulina. 10 menos 7,3, fechou a conta. Aí o que acontecia? Eu começava a ganhar peso. Pelo sedentarismo, por todos os motivos, pela minha genética, tudo que a gente já conversou em outros vídeos. Aí eu ia aumentando o número dos meus adipócitos. O que são os adipócitos? São as células de gordura. Quanto mais célula de gordura eu tinha dentro do meu corpo, mais eu ia criando uma coisa chamada resistência à produção da insulina. Ou seja, esses adipócitos, entre todas as coisas ruins que eles causam no nosso corpo, a principal é que ele começa a roubar essa insulina que o pâncreas produzia. Então ele ia roubando para ele e não deixava essa insulina ir lá combater aqueles 10 gramas de carboidrato que eu comia. Então o que acabava acontecendo? Passava um tempo, eu ia lá, eu comia a mesma quantidade que eu sempre comi, mas eu via que eu estava ganhando mais peso. Por quê? Porque o meu pâncreas ele produzia muita insulina, mas esses adipócitos roubavam. Então, eu comia os mesmos 10 gramas, mas o meu pâncreas agora, ele produzia 10 vezes mais, ele produzia, sei lá, 300 ml de insulina. Mas mesmo ele produzindo 10 vezes mais do que ele produzia, esse roubo era tão grande que sobrava para competir com os 10, às vezes sobrava 4. Se eu fizer uma conta matemática rápida, 10 menos 4, 6.
Lembra que o meu corpo precisava só de 3 para viver? Eu não aumentei o que eu comia de carboidrato, mas o meu corpo captou o dobro. Por quê? Porque tinha esse ladrão de insulina que era a célula de gordura. E isso chamava de resistência à insulina. Chegava uma hora que meu pâncreas produzia 300, de 300 ele passava para 3.000. Chegava uma hora ele falou assim, bom, se eu continuar trabalhando assim eu vou explodir. E num determinado momento ele parava de produzir essa insulina, e eu me tornava, de resistente à insulina, eu me tornava um diabético tipo 2. O meu pâncreas estava vivo, as células lá que produziam a insulina estavam vivas, mas ele falava que não, ele achava que não adiantava mais ele ficar brigando com isso, porque ele não ia vencer. Então, para ele não quebrar, vamos dizer assim, ele parava de produzir. O que a cirurgia faz? A cirurgia ela vai e faz com que você emagreça. E você emagrecendo, essas células de gordura, elas vão diminuir. Aqueles 300 que eu estava produzindo, 3.300, vão caindo de 3.000, cai para 300, de 300 cai para 100, de 100 cai para 30, até que chega um determinado momento no meu emagrecimento que eu consigo de novo equilibrar o tanto que eu como e a produção dessa insulina pelo pâncreas. Por quê? Porque eu tirei o ladrão de insulina, aquela célula de gordura. Por outro lado, quando a gente opera e a gente faz aquele desvio no intestino, a gente faz um hormônio chamado GLP-1, que ele vai chamar um outro que chama GIP, vai chamar um outro que chama PYY, e esse pessoal todo, eles vão fazer com que o pâncreas também, é como se a gente colocasse uma gasolina aditivada no pâncreas. Ele começa a trabalhar melhor, o motor dele fica melhor e ele começa a produzir mais insulina. Então, eu tinha 2 mecanismos para cuidar dessa doença chamada diabetes tipo 2. Uma, que eu tirava o ladrão, que era essa célula de gordura. E a segunda, que eu fazia meu pâncreas produzir melhor. E a cirurgia, na época chamada bariátrica, hoje chamada metabólica, ela fazia isso de uma maneira que a gente foi entender depois de tempo. Por isso que agora o Conselho Federal de Medicina aprovou essa cirurgia para aquelas pessoas que são diabéticas e que têm um peso, lembra daquela continha que nós ensinamos? Peso dividido pelo quadrado da altura, ou seja, se o meu IMC é maior que 30 e eu sou um diabético e tenho lá até 10 anos de doença, se o meu endocrinologista me indicou, eu posso usar esse tratamento. É para todo mundo? Não, óbvio que não. Uma pessoa que tem um diabetes muito leve, que com alimentação adequada, que às vezes com um remédio que toma todo dia, mudando o seu comportamento, é óbvio que essa pessoa não precisa operar. Mas aquela pessoa que não está tendo um controle da sua doença, que ele já está prestes a entrar na insulina, ou que ele já não consegue controlar mais, essa pessoa ela tem o direito de receber esse tratamento chamado cirurgia metabólica ou cirurgia para o tratamento do diabetes tipo 2. Então, a grande vitória que, através da sociedade brasileira, um grupo de médicos restritos que lutaram a vida inteira há muitos anos, todos os ex-presidentes da sociedade, inclusive que eu fiz, porque eu também fui um ex-presidente, nós lutamos muito para mostrar que esse tratamento é um tratamento eficaz para diabetes tipo 2, desde que alguns pré-requisitos sejam pré-estabelecidos. A presença do endocrinologista é importante, do cardiologista, do cirurgião, do psicólogo, do psiquiatra, ou seja, todo esse grupo que trabalha com a cirurgia bariátrica e metabólica, eles vão continuar trabalhando. E também, como nós já dissemos, da mesma maneira como a obesidade, a cirurgia para o diabetes, ela não é uma cirurgia que vai curar o paciente, ela vai controlar a doença, ela vai às vezes redimir. O que é redimir a doença? Eu vou fazer com que essa doença ela não tenha seus sintomas, mas é preciso entender que é uma doença crônica e, como eu disse, ela não tem cura, tem tratamento. Eu preciso continuar frequentando meu endocrinologista, eu preciso continuar mudando meus hábitos de vida, eu preciso fazer atividade física e às vezes eu não vou conseguir tirar todo o remédio da pessoa. Em alguns pacientes nós vamos tirar o remédio, outros pacientes vão diminuir muito o uso do remédio e outros pacientes vão deixar de tomar insulina e vão passar a tomar o hipoglicemiante oral. Então eu posso ter várias situações, mas hoje a gente está muito feliz em saber que isso foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Óbvio, não é uma coisa que eu não subi a minha glicemia, eu estou em 120, nunca fiz nada, nunca fiz um tratamento, já vou operar. Não é para isso. É para aquelas pessoas onde a sua doença não está controlada. E todo esse grupo de médicos que vão trabalhar junto para você, eles vão te dizer, procure o seu médico, procure o seu cirurgião, mas não entre nessas como a gente vê, essas euforias, não, eu vou operar, e não, vá, discuta com seu médico, discuta com o cirurgião, vê se você faz. Mas, para aquelas pessoas que não têm o controle e queriam daqui uns tempos perder seu rim, infartar, ter um derrame,
ficar cego pelos problemas do diabetes, é mais uma terapêutica, é mais um quadradinho em vários tipos de tratamento. O tratamento ele pode ser clínico, ele pode ser cirúrgico, mas sendo clínico e sendo cirúrgico, ele vai sempre ter que ser acompanhado por uma mudança de vida, por comer direito, fazer atividade física e ser acompanhado por um médico. Então, nesse primeiro vídeo do ano, a gente fica muito contente em dizer que desde o final de 2017, nós temos uma nova luz para o tratamento do diabetes, que é a cirurgia. Desde que bem feita, bem indicada e bem acompanhada, é um excelente tratamento. Muito obrigado por vocês estarem mais uma vez com a gente. Entrem, deixem lá suas sugestões com o pessoal da Entendendo a Obesidade, que as dúvidas que vocês forem mostrando, a gente vem e tenta explicar para vocês da melhor maneira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.